Amém. A gente tem que atrás das musiquinhas daqui da igreja. Hum, mas tá bom, né? Vocês estão conhecendo um monte de música nova. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler, então. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. É, a gente está estudando com os pastores, né? Apocalipse. É um livro meio complicado de estudar, porque tem muitas figuras lá, a gente, para perceber, né, aquelas ilustrações, aquelas visões que João teve, e começou agora a parte complicada que a gente está estudando, né? Começou os selos, e lá nos selos começa a falar os cavaleiros lá que estão vindo, e cada cavaleiro acaba trazendo uma desgraça, né? E a gente estava comentando que questão das tribulações, das dificuldades, né, dos fins dos tempos vai acontecer. E aí alguns, né, gostam de falar assim, eu sou pré-tribulacionista. O que significa isso? Que a igreja não vai passar para a tribulação. Quando Jesus vir, a gente vai ser arrebatado, vai arrebatar a igreja toda, então nós não vamos passar pelo sofrimento. Agora, aqueles que acreditam que são tribulacionistas, é que vai passar pela tribulação a igreja, e depois vai vir Jesus e a igreja vai ser arrebatada, né? Eu acho que nós vamos passar pela tribulação. Eu acho, né? Minha opinião, tá? Mas ali dá N possibilidades da gente crer, né? E alguns vão dizer assim, não querem, né? Não querem passar pelo sofrimento, então prefere acreditar nessas coisas assim. Mas tá bom, cada um tem seu direito de crer naquilo que deseja, né? Mas eu penso naquilo que a palavra disse, né? E aqui, quando a gente retoma para a ceia, Jesus fala que é para a gente estar relembrando aquilo que ele fez, mas ele fala também que toda vez que a gente fizer isso, a gente está anunciando a morte dele até que ele venha. Quando o nome de Jesus for anunciado, pregado, né, proclamado para todas as nações, aí ele virá. Então, para aqueles que não querem passar pela tribulação, aí se desafio, entendeu? Fala de Jesus, porque quando todo mundo tiver ouvido falar de Jesus, então ele virá. Então, tá condicionado a isso, né? A proclamação do Evangelho. Então, nós, como igreja do Senhor, a gente tem que anunciar, né? Anunciar Jesus.
E quando a gente celebra a Santa Ceia, é como a gente anuncia, né? Aquilo que Jesus fez e aquilo que ele faz nas nossas vidas. E que nós possamos ter essa consciência, né? Que a gente não está aqui só para o nosso prazer. A gente está aqui porque a gente tem um propósito de Deus, que é proclamar as verdades dele, o Evangelho, né? Para que todo mundo possa experimentar essa vida com ele. Então, para nós não sermos como a igreja de Corinto, que não se examinava e, e acabavam brigando uns com os outros, até por causa de comida, pela ceia aqui, né? Que naquela época lá não era pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, né? Naquela época era uma ceia mesmo, né? Uma ceia que eles faziam, só que alguns tipo ia com muita fome, entendeu? Então Paulo teve que falar, olha, vocês estão fazendo errado, vocês estão com fome, come em casa primeiro, não venha assim morrer de fome, né? E que aqui é uma celebração para a gente relembrar aquilo que Jesus fez, né? Ter essa consciência do que Jesus fez. Então, por isso Paulo fala, né? Se você não examinar, você vai ser réu do corpo e do sangue, né? Então, alguns, por causa disso, estavam fracos, e ele fala, e não poucos os que dormem. Não é de dormir só, não. Ali de dormir que ele disse é que estavam mortos mesmo, né? Que estavam morrendo por causa dessa falta de reverência, dessa falta de compreender as verdades daquilo que Jesus, né, morreu na cruz para que nós tivéssemos unidade, morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, e da gente ter consciência dessas verdades de Deus nas nossas vidas. Então, vamos ter um tempo para a gente poder examinar, né? Colocar-se diante do Senhor. Deus nos dá esse privilégio, né? De podermos ter todo mês esse tempo para refletir, para a gente permitir que o Espírito Santo nos mostre as coisas que nós precisamos mudar, aquilo que nós temos falhado, que nós temos pecado, a gente tem o privilégio de poder confessar, né? Se arrepender, confessar, para que nós possamos ser purificados diante de Deus. Amém? Então, vamos ter primeiro esse tempo para a gente se examinar, deixar que o Espírito Santo fale no seu coração. Se é alguma coisa que precisa ser consertado, né? Algum relacionamento, alguma coisa que não está legal, então a Bíblia fala para consertar primeiro antes de oferecer, né, o sacrifício a Deus. Então, confessa, e se precisa consertar, que Deus possa dirigir a sua vida. Amém? Então vamos ter esse tempo. Senhor, eu quero agradecer esse tempo que a gente pode ter na tua presença. Obrigado pela obra de Cristo na cruz, que faz de nós vidas novas. E, Senhor, nesta manhã, queremos que o Senhor possa realmente estar
sondando as nossas vidas, nos ajudando, e perdoa-nos, ó Deus, que possamos cada dia mais sermos reflexo de quem Tu és, e que possamos refletir a Tua graça, Tua misericórdia, Tua glória, a Tua luz, Senhor, que as pessoas possam Te conhecer através das nossas vidas. Peço a Tua graça sobre estes elementos, que o Senhor possa santificá-los, que ao tomarmos e ao comermos, possamos, com corações agradecidos, relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos e que o Senhor continue produzindo a tua vida em nós. É o que pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos comer. Pegue o seu pãozinho. Vamos comer. Vamos beber. Vou pedir uma oração. Pode ser para você, Beth? Senhor querido, obrigado por este momento em que celebramos a Santa Ceia, Senhor. Celebramos, Senhor, o teu amor infinito, Senhor, por cada um de nós. Que a gente possa lembrar, Senhor, diariamente, momentaneamente, que valemos a pena para Ti. Por isso, da sua entrega na cruz por cada um de nós, meu Pai querido. Por esse ato de amor, de esperança, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, obrigada. Tá todo mundo vendo? Ok. Então, vamos entrar diretamente na nossa mensagem dessa manhã. A passagem é Mateus 16, de 13 a 8. Ainda seguindo, né, aquele tema sobre a ofensa. Mateus 16, 13 a 18. Quem abrir, pode ler, por favor. Não esquece de ligar o microfone. Eu vou ler, então. Mateus 16, 13 a 18. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Até o 18. E vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, filho do Deus vivo.
Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem morte poderá vencê-la. Uhum. Ok, obrigada. Então, uma coisa muito importante para a gente saber, a gente já falou sobre aquelas pessoas que ficaram ofendidas e se tornaram errantes espirituais, né? Acabaram vagando, saindo, sem propósito, sem destino. E agora a gente vai ver um outro aspecto que faz com que as pessoas acabam saindo também, né? Vamos ler essa passagem de Isaías 28:16. Eu vou ler, Isaías 18, 16. Por isso, o Senhor Deus diz: Estou colocando em Sião uma pedra preciosa que escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Uhum. Tá um pouquinho diferente a versão, né? Mas ele fala assim que é a pessoa que Deus colocou como uma pedra preciosa, angular, que é solidamente assentada, a pessoa que tem, né, essa pedra fundamentada, ela crê e não foge. Então, uma pessoa que foge é uma pessoa que é instável, né? Porque a sua vida não está fundamentada, né? Não está solidificada. E aqui, então, nessa situação, por exemplo, a pessoa que então não tem uma vida fundamentada ou solidificada, ela é facilmente abalada, influenciada, é levada pelas tempestades, pelas perseguições, pelas dificuldades, né? E então vamos ver essa situação, né, que nós lemos lá de Cesareia de Filipe. Então, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem, né? Então, os discípulos ficaram animados e começaram a dizer: uns falaram que você é Elias, outros falaram que era Moisés, outros falaram que era Jeremias, ou qualquer outro profeta, né? E aí Jesus, então, lança essa pergunta para eles. Olha só, Jesus sabia o que estava no coração deles, né? Mas e vocês? Opa! Pegou desprevenidos, né? Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E talvez alguns ficaram assim, será, né? Se eu vou responder, se eu vou falar alguma bobagem, será que eu fico quieto? Né? Alguns ficaram talvez pensando, alguns talvez pensavam a mesma coisa que aquela multidão dizia, né? Ou talvez alguns nunca pararam para pensar exatamente nisso, quem realmente Jesus era. Alguns estavam seguindo porque viram Jesus fazer os milagres, né? Porque Jesus multiplicou os pães, então ele estava, vamos dizer, dando de comer, né? Alguns estavam lá maravilhados com tudo aquilo, talvez nem pararam para pensar realmente quem Jesus era. Mas Jesus sabia aquilo que estava dentro do coração deles. E Jesus queria que eles entendessem, que eles compreendessem aquilo que estava no coração deles. Alguns são alimentados por causa daquilo que outros dizem, né? Não exatamente naquilo que ele descobriu ou naquilo que ele sabe. Tem muita gente dentro da igreja que vai pelos outros. A Maria vai com as outras, né?
Tem muita gente que vai porque ouviu dizer. Mas aqui, então, Pedro, ele foi o único dos discípulos que conseguiu responder. Então, ele faz essa linda declaração. Tu és o Cristo, algumas versões, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, olha, até aquele momento, ele era Simão. Até aquele momento, ele era Simão. E aí Jesus fala, então, você é feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pedro teve uma revelação de Deus, vindo diretamente de Deus. Então, Jesus falou assim que a coisa mais preciosa para nós é nós termos essa revelação de Deus. Então, quando você ouve alguém falar, eu falar, ou outro pastor ou missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que tentar ouvir a voz de Deus, a revelação de Deus para a sua vida, não só ficar ouvindo de outras pessoas. E então Jesus fala que essa coisa é a mais importante. Simão teve a revelação vinda do alto. Então ele tinha essa convicção, essa firmeza. Simão ele recebeu essa revelação porque ele tinha fome pelas coisas de Deus. Ele era que fazia mais perguntas para Jesus. Ele foi o único que andou nas águas junto com Jesus. Nenhum discípulo se atreveu a fazer isso. Ele buscava diretamente de Jesus, da boca de Deus, aquilo. Ele queria ouvir a palavra de Deus. 1 João 2:27. Eu leio. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Uhum. Foi essa revelação que Pedro recebeu e é essa revelação que nós temos que buscar sempre diante de Deus. Aqui fala, se somos ensinados pelo Espírito Santo, não precisa que ninguém mais nos ensine, porque o ensino do Espírito é que é verdade. Então, talvez alguns ficam ouvindo o que outros estão dizendo, mas Pedro, ele foi e olhou para ver o que Deus tinha revelado para ele, E aquilo que Deus revela para você, ninguém pode tirar, É aquilo que é mais importante, ninguém pode mudar aquilo que está dentro do seu coração, da palavra que Deus te revelou. E aí Jesus fala então para Pedro, sobre essa pedra, tem gente que pensa que é Pedro, que foi que os católicos consideram lá o primeiro papa. E sobre esse Pedro, não é sobre esse Pedro, porque Pedro é pedra, Mas Jesus fala que sobre essa pedra, que é sobre essa revelação que Pedro faz, sobre essa declaração de Pedro, que Jesus é o Cristo, sobre essa palavra revelada, é que Jesus diz que a igreja será edificada.
e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, pode vir um inimigo, pode vir dificuldades, pode vir tempestades, mas nada vai derrubar a igreja que está assentado nessa pedra, nessa declaração de que Cristo é o Filho de Deus, do Deus vivo. Sobre essa palavra de Deus é que a igreja está firmada e é por isso que ela nunca será abalada. Está dando para entender a importância da gente ter essa palavra iluminada? Se a gente não tem essa revelação de Deus, é como se a gente tivesse apenas um entendimento mental das Escrituras. Quando a gente tem apenas esse conhecimento mental, pode acontecer duas coisas. Ou a gente se torna suscetivelmente ao exagero, né? Ou ao emocionalismo. Então, a gente é levado, né, pelas dificuldades, a gente é levado pelas nossas emoções, ou a gente fica preso ao nosso próprio intelecto. Mas não é esse fundamento que Jesus quer que a gente tenha, né? Ele quer que a gente seja edificado sobre a palavra revelada e não só pelos versículos que a gente decora na Bíblia. Não só pelos versículos que a gente conhece na Bíblia. Quando a gente ouve alguma palavra de outra pessoa, a gente precisa procurar aquilo que Deus quer dizer com aquilo para você. Às vezes o que eu estou falando é uma coisa, mas Deus te revela outra coisa através dessa palavra. Ou às vezes ele vai falar exatamente aquilo que, né, nós estamos falando e vai tocar no seu coração e vai dar aquele impacto na sua vida. E é essa palavra revelada que a gente precisa buscar de Deus. Salmo 119, 130. O que diz o salmista? Salmo 119, 130. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Uhum. Quando a gente compreende a palavra de Deus, quando a gente compreende aquela palavra realmente revelada no nosso coração, aquilo dá sabedoria, aquilo dá entendimento, aquilo esclarece, ilumina a nossa mente, tá? Então, Deus quer que a gente busque essa revelação. Quando Ele não quer que a gente fique parado na mesma, sabe, na mesmice, mas que a gente tenha um crescimento, que a gente possa ser fundamentado, raízes profundas, nós sejamos maduros, cheios de entendimento. E quem consegue perceber e entender essa palavra que Deus coloca, então o seu coração, a sua vida estará fundamentado sobre a rocha, sobre a pedra, tá? Então, a pedra, essa palavra revelada, né, que Jesus comparou com uma pedra, ela significa estabilidade e força, né? Então, aí na Bíblia tem aquela parábola das duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, né? E quando as adversidades, a perseguição, talvez a tribulação, as aflições, vieram contra as duas casas, a casa que foi construída sobre a areia foi destruída, mas a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu em pé. Então,
Tem alguns assuntos que talvez a gente não encontre claramente dentro da Bíblia. Por exemplo, com quem eu vou me casar, onde a gente tem que trabalhar, em que igreja vamos congregar. Alguns assuntos que são importantes na nossa vida, mas que a gente não encontra de uma forma clara dentro da Bíblia, né? Mas para a gente poder tomar essas decisões, a gente precisa dessa direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, dessa palavra, desse fundamento, e aquilo que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser tirado de nós. Então, qualquer decisão que a gente precisa fazer, a gente precisa buscar essa direção, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer aquilo que seja a vontade de Deus. Então, lembra daquela parábola do semeador? Marcos 4, versículos 16 e 17. Pode ler. Vamos ler Marcos 4, 16 e 17. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Uhum. Porque elas não têm raízes, porque elas não têm fundamentos, porque elas não têm essa palavra revelada na sua vida. Recebe com alegria, mas não guarda, não se firma nelas, e por isso acaba não tendo perseverança. Então, vem qualquer dificuldade, facilmente acaba saindo daquilo que é o propósito de Deus. Não aguentam perseguição. Pensa, a gente leva uma vida bem tranquila aqui, porque no nosso país a gente tem liberdade de cultuar a Deus. Se nós estivéssemos num desses países em que são perseguidos por causa da sua fé, será que a sua fé aguentaria? Você já parou para pensar nisso? Se você passar por tortura por causa da sua fé, você vai negar a Cristo? Você vai permanecer firme? Ou você vai morrer? Se você não tem raiz funda, se você não tem a vida firmada na palavra de Deus revelada, olha, eu estou dizendo uma palavra revelada, não é nem só. Tem gente que não conhece, nem lê a Bíblia. Você nem lê a Bíblia, você não tem nem uma pontinha de raiz, né? Porque é essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos firma, e é essa palavra que revela para nós a vontade de Deus, a direção, nos guia para aquilo que Deus tem para nós. Então, se você nem lê, se você nem sabe dessa palavra, qualquer coisa é motivo para você ficar ofendido. Qualquer coisa é motivo para você se desagradar das coisas, né? É fácil você, ai, vou mudar de igreja, ai, vou mudar de trabalho, ai, vou mudar de casamento. Entende? Pessoas que não têm essa palavra fundamentada na sua vida não conseguem permanecer nos propósitos. Facilmente é levado e facilmente fogem, né? Então, para qualquer coisa,
seja relacionamentos, seja trabalho, seja ministérios, seja o que for na sua vida. Você precisa buscar essa palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para você poder caminhar de uma forma segura e firme. A palavra de Deus, ele nos ajuda, né, nos direciona. Deus permite algumas provações nas nossas vidas para que nós sejamos testados, né? Mateus 16:18 fala lá que sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, né? Então, Jesus mudou o nome de Pedro de Simão para Pedro, né? Que Simão significava ouvir, e o nome de Pedro significava pedra. Uma casa construída de pedra sobre o fundamento sólido de uma rocha suportará as tempestades que se levantem contra ela. Pedra, no grego, significa grande pedra, tá? Então, Jesus estava dizendo que ele seria, que a vida dele estaria fundamentada, né? Em cima de algo muito forte, muito firme, né? 1 Pedro 2:5. Primeira Pedro 2:5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, nós também somos com a pedra, né, que estão sendo construídas essa casa espiritual, né? Cada um de nós fazemos parte dessa casa, como uma pedra. Pedra é um pedaço pequeno de uma rocha grande, né? E aqueles que estão fundamentados nessa pedra, nessa rocha grande, né, que é Jesus, vai ter força, estabilidade e poder, né, por causa da palavra de Deus revelada em nós, que significa o fundamento nessa rocha sólida, né, nas nossas vidas, tá? Porque Jesus Cristo é a palavra viva, é a rocha. 1 Coríntios 3:11. Primeira Coríntios 3:11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Uhum. Só Jesus, né? É a rocha eterna, tá? Então, não tem outro fundamento senão Jesus. Aí, né? Passado um tempo, em João 5, a gente vê que, apesar das coisas que Jesus fez, né, dos milagres, várias curas, ele começou a ter dificuldade no seu ministério, né? Começou a se tornar difícil porque os líderes religiosos, os judeus, estavam perseguindo Jesus, procurando matá-lo. Talvez os discípulos tenham pensado, né? Por que será que Jesus está fazendo isso? Agora que as pessoas estavam conhecendo, estavam seguindo ele começou a trazer palavras duras, né?
E alguns deixaram tudo para seguir a Jesus e estavam acreditando que ele iria os libertar, e alguns achavam que eles eram a, a, como João Batista, outros como Elias, né? Que então Jesus estava trazendo palavras duras nos, nos, nos fins, né? E ele estava revelando aquilo que estava dentro do coração de cada um deles. E aí começou a entrar a ofensa e o escândalo no coração de cada um daqueles homens que tinham deixado tudo para seguir a Jesus. E aí em João 6:53, Jesus ele fala assim que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Então os discípulos deviam pensar, meu Deus, onde Jesus quer chegar com isso? Vamos ler agora João 6, de 60 a 66? O que eles disseram? Pode ler. João 6, 60 a 66. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Olha só, enquanto eram palavras agradáveis, eles estavam seguindo a Jesus. Enquanto Jesus atendia aos desejos do coração deles, eles seguiram a Jesus. Mas a hora que começaram a vir as perseguições, as palavras difíceis de Jesus, Jesus dizendo, ó, vai ter que passar por essas provas. Eles não aguentaram. Aí a Bíblia fala assim, conforme, né, à vista de tudo isso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não foram poucos, não, foram muitos. E aí Jesus fala de novo. Pode continuar, Vini, até o 69. 67 até 69. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou. Olha só, será que eu, como líder, eu iria dizer como Jesus falou? Um monte de gente já me abandonou. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, então vai vocês também, se vocês quiserem. Tá achando que é bom? Tá achando difícil? Pode ir. Pode ir também, ele falou. Mas olha só a resposta do Pedro, aquele que tinha sede, fome, aquele que queria e recebeu a palavra revelada de Deus. Pedro então responde: mas, Senhor, para quem nós iremos então? Só o Senhor tem palavra de vida.
Você tem essa revelação de Deus, que só Jesus tem a palavra de vida para você? Só Ele é o Santo de Deus, aquele que foi enviado de Deus. Olha só essa revelação tremenda que Pedro tinha. Então, por causa daquela revelação que Deus fez na vida de Pedro, ele podia declarar isso. Ele não era de quem ouviu falar, ele viu, ele recebeu de Deus, né, essa declaração. Deus permite essas provações para que a gente entenda aquilo que está dentro do nosso próprio coração, que a gente perceba a condição da nossa vida, do nosso coração, e a forma como a gente reage sobre pressão é que vai revelar seu verdadeiro caráter, seu verdadeiro coração. Se você se desanima, se você reclama, então a sua vida não está fundamentada na rocha. Aí fiz essa pergunta, né? Onde está fundamentada a sua casa? Na rocha ou na areia? Se você pode até ter uma casa simples e pequena, né? Na rocha, vamos dizer assim, uma casa de um quarto só. E pode ter uma casa de 5 andares, construída na areia. Vai vir um ventinho, não vai cair. Mas se vir uma tempestade, essa casa de 5 andares, que pode ser mais linda e maravilhosa do que a sua casinha de um quarto só, sobre a rocha, mas essa casa vai tombar. E algumas pessoas na igreja podem ser como aqueles discípulos lá de Cesareia de Filipe, que não conheciam a Cristo exatamente como Ele era, né? Não buscavam e não tinham essa revelação de Deus na sua vida, na sua palavra. Então, que a gente não se contente só com aquilo que a gente está ouvindo falar, mas que a gente possa buscar diretamente de Deus. Senhor, o que essa palavra o Senhor quer dizer para mim? Para que você tenha uma vida fundamentada na rocha. Você tem que ter uma vida fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Deus... É para eu sair deste lugar? Não sei, pergunta para Deus. Se Deus te disser que sim, então você sai com alegria. Se Deus falar que não, mesmo que tá ruim, mesmo que tá cheio de problema, é para você ficar. Porque é a palavra de Deus. É onde nenhum inimigo pode roubar. Então, para que a sua vida esteja fundamentada na rocha, você tem que ter essa convicção de ser a palavra de Deus na sua vida. Aquilo que você fizer, né? O relacionamento que você tiver, se não tiver fundamentado na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus, então ela não vai permanecer. Então busca diante de Deus, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, e essa é a certeza que a gente pode ter para as nossas vidas. Amém? Aí pode vir qualquer problema, que a nossa casa vai continuar firme.
Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é nossa rocha eterna. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a pedra angular. Nós só podemos estar firmes quando o Senhor se revela para nós, quando a sua palavra se revela para nós. Dá-nos essa sede, essa fome, como Pedro teve, e certeza e convicção daquilo que tu és, para nós, em nós e através de nós. Senhor, que a nossa vida seja fundamentada na rocha, para que a gente possa suportar as adversidades. E, Senhor, não seja o que o outro disse, mas seja o que o Senhor realmente falou para nós. Que nós possamos buscar sempre isso. Deus, eu não sei o que cada um está passando, qual a direção que eles querem de Ti, mas o Senhor sabe. E eu peço, Senhor, que haja sede no nosso coração de buscar aquilo que está no Teu coração. Então eu entrego a minha vida e peço que o Senhor possa fortalecê-la e fundamentá-la na Tua palavra. E que haja sede e fome da Tua igreja para isso também. Eu te peço que não só os pais, mas todos nós sejamos como Pedro, fundamentados na rocha eterna, que é Tu, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vou dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.